Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 7 de setembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Salmo de número 106, a partir do verso 4, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui, ele pede a Deus para que se lembre dele segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Ele pede para que Deus o visite com a sua salvação. Numa humildade tremenda, ele reconhece os seus pecados, reconhece o pecado do povo, reconhece o pecado da sua geração. Ele intercede a Deus para que a salvação o visite, para que a salvação alcance a sua alma. Quando nós reconhecemos a Deus como único Senhor e Salvador, o único que pode salvar as nossas almas, o único que pode nos remir dos nossos pecados, nós nos achegamos a Ele com misericórdia, porque nós sabemos que não somos dignos de receber nada. Nós devemos clamar a misericórdia de Deus. Ele está a dizer: Senhor, alcança a minha alma, eu quero ser salvo. Eu reconheço que os meus pais e antepassados pecaram contra ti. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Ele lembrou do momento em que o povo foi ingrato para com Deus. O Espírito Santo ministra sempre uma particularidade do povo de Israel, porque o povo de Israel se desviou no caminho pelo deserto. Mas antes deles passarem pelo deserto, eles eram escravos no Egito, e Deus os livrou com a mão forte, com a mão poderosa. Deus fez prodígios e maravilhas para livrar aquele povo. Mas ainda assim o povo se desviou. Deus enviou 10 pragas no Egito. Larguem o meu povo. Deus começou a castigar os egípcios. Deus colocou a sua mão pesada sobre Faraó e sobre todo o seu povo, porque estavam a manter o povo santo de Deus, a nação eleita, o sacerdócio santo, num lugar que não lhe era devido. O povo de Israel nasceu para ser sacerdote, não para viver debaixo do jugo da escravidão. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez prodígios e maravilhas, e ainda assim esse povo se desviou, ainda assim esse povo murmurou contra Deus. Reclamavam por tudo e por nada, e por esse motivo não alcançaram a terra prometida. O salmista quer um futuro diferente. Ele está a clamar a Deus: lembra, Senhor, porque eu quero habitar na tua casa, porque eu quero ser salvo, porque eu quero caminhar contigo. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Eu não quero ser como os meus pais. Eu não quero ser como os meus antepassados. Eu quero viver uma história diferente.
Eu quero reconhecer tudo que o Senhor fez por mim. Às vezes em meio às lutas, às vezes em meio às dificuldades. É difícil para muitos reconhecer o poder e a grandeza de Deus, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. O fato de você despertar todas as manhãs já é a graça e a misericórdia de Deus. Não precisa você ver o mar se abrir para crer que Deus ele está na tua vida. Comece a contemplar a Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E assim teremos força para continuar a caminhada, porque aquele que não reconhece Deus nos pequenos detalhes, ele vai murmurar. Ele sempre vai reclamar que Deus não faz nada. Irmão, que Deus não lhe ouve. Arriba, que Deus não lhe ama, que Deus o esqueceu. Mas olha ao teu redor e comece a analisar quantos livramentos Deus já te deu. Irmão, quantas vezes o inimigo já cantou o hino da vitória, pensando que iria te derrubar, te destruir, mas você permanece de pé. Porque é a graça de Deus que te sustenta, porque é o favor de Deus que te sustenta, porque é o poder de Deus que te sustenta, não é o homem. Arriba, nós devemos buscar ter intimidade e comunhão com esse Deus, amá-lo pelo que Ele é e não simplesmente pelo que Ele faz. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Devemos nos achegar a Ele com humildade, com simplicidade, com todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus livrou o povo das mãos dos seus inimigos e dos seus adversários. Deus também tem te livrado. Deus também tem te guardado. Arriba, uma batalha espiritual todos os dias pela tua alma. Se você ainda está nesse lugar, se você ainda busca a oração, se ainda sobra uma gota de fé, é porque Deus ainda está do teu lado. Se levanta mares, tempestade, tribulações, mas você ainda crê no Senhor, é a graça de Deus, é o favor de Deus que está sobre a tua vida, é o poder de Deus que está sobre a tua vida. Vamos abrir o nosso coração e render a honra devida ao nosso Deus. Imagina como é que o coração de Deus deve ficar entristecido com a nossa ingratidão, assim conforme ficou com o povo de Israel. Mas o que é que esse povo quer mais? Se o mar eu abri, eu fiz chover maná do céu, sair água da rocha, enviei uma coluna de fogo, tantas maravilhas e milagres eu fiz por esse povo, mas em momento nenhum reconheceram a soberania de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus. Era só reclamar, era só murmurar o caminho todo. A palavra do Senhor diz que muitos até declararam que valia a pena estarem no Egito só porque faltou carne. Nós temos que ter maturidade para entender que o processo de libertação, o processo de mudança, ele é difícil. Todavia Deus está conosco, Deus está do nosso lado. Eles estavam em transição num deserto. O deserto não é agradável, mas era só um momento. Não duraria para sempre. Demoraram 40 anos por causa da desobediência.
mas em condições normais fariam 2 semanas de travessia a pé. Nunca tiveram olhos para reconhecer que Deus estava do seu lado, que Deus era o seu libertador. Até adoraram outros deuses, começaram a praticar a idolatria. Vamos clamar para que Deus se lembre de nós nessa noite, para que Deus tenha misericórdia dos nossos pecados, porque nós reconhecemos que Ele é Deus e que Ele está acima de tudo, acima de todos, que não queremos ser como o povo de Israel foi, ou talvez como já fomos no passado. Deus nos dá uma nova chance nessa noite para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e recomeçar. Precisamos recomeçar. Deus está de braços abertos para nos receber. Deus, nós te louvamos. Ó Pai, nós te exaltamos e nós te agradecemos, porque Tu és bom, ó Deus, e a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. O que seria Deus das nossas vidas? O que seria Deus das nossas almas? Sem a Tua graça. Deus, sem a Tua misericórdia. Se estamos de pé até hoje, Pai, é porque o Senhor tem nos guardado, é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. Todos os dias, ó Pai, o Senhor desperta. O Senhor nos desperta. O Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra diz, ó Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra e o Senhor tem nos guardado debaixo da Sua sombra, debaixo das Suas asas. E nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, estamos aqui nessa noite prostrados aos Teus pés, reconhecendo, Deus, que sem Ti nada somos, reconhecendo, Deus, que tudo que é em nós pertence a Ti. O fôlego de vida, Deus, que em nós foi o Senhor que soprou. A vida, Deus, que em nós foi o Senhor que concedeu. Perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Deus, as nossas transgressões. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, purifica, Pai, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Joga, Deus, os nossos pecados no mar do esquecimento. E Deus, nos dá chance. Nos dá, Deus, mais uma chance. Deus, nessa noite, nós estamos aqui só para declarar que o Senhor é Deus. Deus, que não há outro além de Ti. Para declarar a Deus que o Senhor tem sido o nosso escudo, que o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso sustento. O que seria Deus das nossas almas sem a Tua presença? O que seria Deus das nossas vidas sem a Tua presença? Deus, Tu és tudo para nós. Tu és o caminho no deserto. Tu és a fonte da água viva, aquele que mata a nossa sede. Aquele Deus que lavou as nossas almas no sangue do Cordeiro, aquele que nos resgatou do mundo. Nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos remiu. O Senhor nos tirou
Tirou-nos Deus da lama, arriba do poço, e nos trouxe para a sua santa e bendita presença. Reba Deus, que a tua bondade venha nos alcançar nessa manhã. Lembra, Deus, das nossas almas e visita-nos, ó Deus, com a tua salvação. Arriba, assim como declarou o salmista, assim, ó Deus, como clamou o salmista. Arriba, Deus, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Que venhamos, ó Deus, desaparecer para que o Senhor venha aparecer em nós. Ó Deus, seja tudo em nós. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha domínio sobre as nossas vidas e sobre as nossas almas. Deus, queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Queremos, Deus, ser guiados pela tua presença, porque o Senhor é luz na escuridão. Porque o Senhor é fonte. No dia de seca, Deus, onde não há água, o Senhor faz brotar água da rocha. Deus, nós não queremos ser um povo rebelde. Talvez os nossos antepassados foram infiéis para contigo, ó Deus. Os nossos pais e nós mesmos. Mas Deus, nós queremos viver uma vida diferente. Queremos, Deus, ter comunhão contigo. Queremos, ó Deus, andar contigo. Deus, tira a murmuração dos nossos lábios. Ó Deus, tira toda a ansiedade do nosso coração, porque a nossa ansiedade, Deus, nos impede de enxergar o teu agir nos pequenos detalhes. Ó Deus, queremos te adorar por aquilo que o Senhor é, não apenas, ó Deus, pelas tuas bênçãos. Deus, queremos a nossa alma salva. Ó Deus, que quando o Senhor Jesus voltar, nós entremos nas bodas do Cordeiro. Deus, dê uma nova visão. Dê-nos, ó Deus, uma nova visão. Deus, dá-nos a alegria da nossa salvação. Ó Deus, porque aquele que tem o teu Santo Espírito tem paz, tem alegria, há regozijo no meio da tenda do povo de Israel. Ó Deus, que haja paz no nosso meio. Ó Deus, que haja alegria no nosso meio, que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nunca nos esqueçamos, Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Que possamos, ó Deus, exaltar e glorificar o teu nome até o Senhor Jesus voltar. Endireita, Deus, as nossas veredas. Endireita, Deus, queremos viver uma vida diferente daquilo, Deus, que os nossos antepassados viveram. Ó Deus, se eles praticaram a idolatria, nós clamamos, Deus, pela tua misericórdia e declaramos, Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que toda a nossa casa possa te servir, ó Pai, possa servir a Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Deus, remova todos os deuses da nossa vida. Remova, Deus, todos os deuses da nossa casa. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, se já nos esquecemos da importância da nossa salvação, lembra-nos, ó Deus, porque muitas das vezes nos esquecemos. Ficamos tão focados nas bênçãos que nos esquecemos que o Senhor um dia voltará. E como uma noiva preparada, sem mancha, sem mácula,
riba com azeite, nós devemos ser. Ó Deus, que possamos voltar, riba na doutrina da salvação, rima de que restaura, Deus, a nossa vida espiritual e coloca, Deus, a gratidão nos nossos corações. Dá-nos um coração, ó Deus, segundo o teu coração. Toma, Deus, as nossas almas. Toma, Deus, os nossos corações. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós pedimos, ó Deus, ser conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo laço, de tudo aquilo que o inimigo preparou contra nós. Cubra-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.